Sim, Senhor. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, Jesus. Não há, Senhor. Podem tentar, podem até anunciar, mas só existe uma verdade. Tu és o único caminho, verdade e vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por ti. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, nos céus, na terra e embaixo dela. Sim, Senhor. Em ti está a nossa vida eterna. Na tua presença, o perdão dos nossos pecados, porque é o teu sangue que nos purifica, é a obra gloriosa da cruz que nos justifica. Morreste pelos nossos pecados, Jesus Cristo. Foi maltratado, indigno, impuro, pelas nossas transgressões e iniquidades. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra, de ter os olhos abertos, de ainda ter o fôlego de vida, porque um dia ele voltará para o Senhor. Obrigado, Senhor, por me permitir, por nos permitir termos a oportunidade de estarmos na tua casa. Foi o que Davi pediu ao Senhor, Pai. Sim, Deus de poder, foi o que Davi pediu ao Senhor, Pai. Não me impeça de ir todos os dias à tua casa, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Oh Senhor, aviva a tua obra, inunda o teu povo, encha-os com a presença do teu Santo Espírito. É o nosso orientador, é o consolador a qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria. Rogaria a ti, Pai, o Espírito Santo da verdade, que ensinaria toda a verdade do reino e glorificaria o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Faça do nosso corpo o templo dele. É o que pedimos nesta manhã, para que toda a nossa caminhada aqui nessa terra te glorifique, te exalte, te bendiga, e que tudo seja para a tua honra e tua glória e teu louvor. E a igreja que crê, diga graças a Deus, diga amém. Amém, Jesus. Bom dia, igreja, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Se assente, por favor. Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Que coisa maravilhosa. E com vocês que estão nos acompanhando também, shalom, sejam bem-vindos a mais uma palavra do Senhor. A mensagem hoje está em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 3, mas eu gostaria que você fosse primeiro lá para Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, me chamou muita atenção, e há vários dias tem feito isso comigo. Tem feito eu pensar um pouco, tem feito eu olhar para dentro de mim, tem feito o meu coração ser consolado. Só que eu vou pegar a parte B desse versículo, porque a primeira parte de Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz que ele foi crucificado, e não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Mas aí a parte B diz o seguinte: é a vida genuína que tem agora, dentro deste corpo, é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou o quê? Por mim.
Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Paulo declara aqui que a vida que ele tinha agora não era dele, era de Cristo. Tudo que ele fazia, a partir do momento que ele encontrou e entregou a vida para Cristo, não era mais ele. Tudo que ele fazia era por causa do Evangelho e da vida de Cristo. Ou seja, Cristo Jesus habitava nele. E ele deixa muito claro: se pudéssemos nos justificar, Jesus Cristo não precisava morrer na cruz. Não temos condições de nos justificar. Não temos condições como ser humanos de nós mesmos, de si próprio, darmos a vida eterna. Se a nossa vida não for entregue a Cristo Jesus, e se a vida de Cristo Jesus não fazer parte de nós, esqueça. Paulo mesmo diz que as leis judaicas não podiam. E antes de Cristo Jesus era ela que norteava a vida de um servo de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não adianta. E aqui me traz à memória de novo o jovem rico. Ele guardava, ele honrava pai e mãe, ele não mentia, ele não dava falso testemunho, ele não roubava, ele não adulterava, guardava os mandamentos, mas faltava algo para a perfeição dele: o coração inteiro a Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: olha, aqui não sou mais eu, porque se eu tivesse mérito algum, eu continuava na minha vida de fariseu, de conhecedor da lei, e Cristo não precisaria vir e sofrer em meu lugar, por mim. Então, amados, então não há outro caminho, não tente encontrar outro caminho, porque não existe. É interessante que o que Paulo fala aqui para a igreja de Gálatas, antes de acontecer a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, existia um homem na face dessa terra que anunciava tudo isso. Eu chego a dizer para mim mesmo que era o único que cria e acreditava em Jesus Cristo. E o nome dele é João Batista. Era o único. Ninguém mais. Até Maria, mãe de Jesus, guardava as coisas que Jesus fazia. Ia retendo no coração. E João Batista não retinha no coração, João Batista anunciava. Aquilo que Paulo vivencia para a igreja de Gálatas, João Batista, antes de tudo acontecer, declarava, anunciava, proferia. E sabe por quê? Porque ele confiava, porque ele vivia, porque ele acreditou na palavra profética de Isaías a respeito da vida dele. E a pergunta para mim e para você hoje, nesse dia: você está acreditando em quem? No que o homem diz ou na palavra, na escritura sagrada? Naquilo que é verdade para a tua vida. João Batista, ele não olhou para o resultado dessa palavra vivida na vida dele. João Batista não se preocupou com o estado final da vida dele. Ele se preocupou em cumprir o que Deus tinha para a vida dele. Ele não estava preocupado se ele seria preso ou decapitado. Ele queria viver
João Batista não olha para o futuro. João Batista olha para a vida eterna. E quem olha para a vida eterna não se preocupa com o futuro neste mundo. Quem olha para a vida eterna se preocupa em praticar, em viver os mandamentos. E Paulo diz agora, essa vida que eu tenho não é mais minha, é de Cristo Jesus, ou seja, tudo que eu faço é para e por Jesus Cristo. Porque foi Ele que me libertou da escravidão eterna. Foi Ele que me libertou da morte eterna. Foi Ele que na cruz me salvou. Se tudo que eu soubesse a respeito da lei me desse salvação, Jesus Cristo não precisava morrer por mim. Esse é um testemunho vivo, um testemunho verdadeiro de Paulo, mas não só por palavras. A vida dele contou essas palavras, porque Paulo um dia entendeu, a qual Cristo Jesus mesmo disse, que ele padeceria, sofreria perseguição, por causa do nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, então, amada igreja, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, está alicerçada aonde? Em quê? Presta atenção no que Mateus capítulo 3 diz. Enquanto eles ainda estavam morando em Nazaré, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Seu assunto constante era: abandone o quê? Os seus pecados. Volte-se para onde? Para Deus. Porque o reino dos céus está o quê? Para chegar logo. Qual era o assunto constante de João Batista? Denunciar o pecado. E dizer que todos teriam que voltar para quem? Para Deus. Mas como? Vamos continuar. O profeta Isaías tinha anunciado o seguinte a respeito do ministério de João, o Batista. Eu ouço uma voz que clama onde? No deserto. Prepare o caminho para o... Endireite os caminhos por onde ele o quê? Andará. A roupa de João era feita de pelo de camelo. Ele usava também um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel da onde? Do campo. O povo de Jerusalém, de todo o vale do Jordão e de toda a região da onde? Da Judéia, saía ao deserto para ouvir quem? João pregar. E quando eles confessavam os seus pecados, eram batizados aonde? No Rio Jordão. Por favor, Isaías 40, diz o seguinte no versículo 3, e aí nós vamos voltar para Mateus 3. Isaías 40, versículo 3 diz o seguinte: ouçam, estou escutando uma voz que clama, prepare um caminho para o Senhor, através do deserto, prepare um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Aterrem os vales, nivelem os montes e colinas, endireitem os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada e vista por todos os homens, pois é o Senhor quem prometeu isso. Alguém está dizendo, clame, e eu pergunto, mas o que é que eu devo clamar? Anuncie a todos os seres humanos, anuncie que todos os seres humanos são como a erva, e que toda a sua glória é como a flor do campo. A erva murcha e as flores caem, quando o Senhor sopra sobre eles. Na verdade, o povo é como a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus
dura para sempre. Você, anunciador de boas notícias a Sião, suba um monte bem alto, em Jerusalém, grite bem alto, sem medo, diga a todas as cidades de Judá, o seu Deus está chegando. Sim, o soberano Senhor está chegando, com o seu imenso poder, com o seu braço forte, Ele reinará. Ele traz para cada um a recompensa e o galardão, pelo que cada um fez. Ele vai cuidar do seu rebanho, como um verdadeiro pastor, levará os cordeirinhos nos braços e conduzirá mansamente as ovelhas que amamentam suas crias. Era isso que João Batista fazia. Quando João Batista teve contato com esta palavra, ele fez desta palavra a vida dele. Quando você teve contato com a palavra, o que você tem feito dela? Quando você teve contato com a palavra a qual falou quem você é, o que você tem feito dela? João Batista fez da vida dele. Paulo também. E nós? Isaías 40 diz que quem iria anunciar a vinda do Senhor aplanaria os caminhos. Gritaria, anunciando: o Senhor está voltando, arrependam-se, abandone os seus pecados. Era isso que João Batista anunciava com constância, todos que tivessem e fossem até ele. O que eu e você estamos anunciando. Há uma palavra, e aqui eu vou dizer a respeito da igreja: ide, pregai o Evangelho, não o que eu penso, o que eu imagino, o Evangelho. O Evangelho é, leia Mateus capítulo 5, até o capítulo 7, e você vai entender um pouquinho o que é o Evangelho. Mas há 2 mandamentos que Jesus Cristo deixou muito claro. E assim nós praticamos o Evangelho: amar a Deus e o próximo, como Ele nos amou e como nós amamos a nós mesmos. E Ele disse a Deus de toda força, de todo ânimo, de todo coração, de todo entendimento, de toda alma, e o próximo como eu te amei, ou como você se ama. Então, nós temos uma palavra profética como igreja. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Aqueles que não crerem já estão condenados. Temos uma palavra profética sobre nós como igreja, que os sinais acompanhariam aqueles que seguiam e serviam a Cristo Jesus. Que a igreja teria autoridade para expulsar demônios, para curar, para sarar, para libertar. E o que nós temos feito desta verdade? Temos vivido essa verdade? Ou estamos vivendo a condição natural deste mundo? Não se esqueça, o próprio Cristo disse que esse mundo vai se acabar em fogo. Isaías declarou no 40, qual João Batista declarava, que a palavra do Senhor permaneceria para sempre. E o que nós temos feito dela? Presta atenção no que João Batista declara logo em seguida, quando as pessoas eram batizadas. Mas quando ele viu, versículo 7,
muitos os fariseus e saduceus, vindo para ser batizados, disse a eles, capítulo 3 de Mateus, versículo 7, filhos de serpentes. Isaías não dizia que ele tinha que aplainar? Isaías não dizia que ele tinha que endireitar os caminhos? Então ele estava endireitando. Raça de víbora. Ele diz. Pensa que engana quem? Pensa que mente para quem? Pensa que se esconde de quem através dessas vestimentas? Desses longos discursos? Desse conhecimento da palavra? Raça de víboras. E aí ele continua dizendo, filhos de serpentes, quem disse que vocês poderiam escapar da futura ira de Deus? Antes de serem batizados, provem que vocês abandonaram o pecado, praticando obras dignas de arrependimento. Não tentem escapar desta forma, pensando, nós estamos salvos, porque somos judeus, somos descendentes de Abraão. Isso não prova coisa alguma. Deus pode transformar até estas pedras em descendentes de Abraão. E o machado do julgamento de Deus já está pronto para cortar pela raiz cada árvore que não produz o quê? Bons frutos. Elas serão derrubadas e o quê? Queimadas. Cuidado, tá? Com esse sentimento de predestinado para a eternidade. Cuidado, tá? João Batista denuncia isso aqui, tá? Falando dos saduceus e falando dos escribas. Vocês conhecem a lei de Deus, vocês vivem a lei de Deus, mas cuidado, vocês não são especiais. Abandone o pecado de vocês. Aceite aquele que está vindo. Cuidado. Podemos achar que estamos bem e não estamos. Podemos achar que tudo está certo e não está. Está aqui, ó. João Batista endireitando o caminho, aplainando os montes. Sabe quando? Denunciando o pecado, trazendo um arrependimento, exigindo a conversão. E ele ainda diz para aqueles que conhecem a palavra: prove primeiro, através das suas atitudes, que vocês são dignos de descer as águas. Tem pessoas que não estão levando mais sério a ceia. A vida não está condigna de participar do corpo e do sangue. As atitudes estão distantes do cálice. Não se faz mais menção na própria vida da obra da cruz. E para ter a vida eterna, João Batista está dizendo: abandone, arrependam-se e se convertam. Endireite o caminho de vocês. Tapa esses buracos. Suma com eles. E prove na vida diária que Cristo é seu Senhor. Que Jesus Cristo é seu Senhor. Como Jesus Cristo mesmo ensinou em Mateus 5. Os puros de coração verão a Deus. Os misericordiosos herdarão. Os mansos herdarão a terra. Os misericordiosos, os que choram,
serão consolados. Está escrito. É mansidão, é pureza. São os frutos do Espírito Santo. A nossa vida não muda. As nossas atitudes mostram que a gente está no caminho errado, que a gente não tem endireitado nada, aplainado nada, se arrependido de nada, se convertido em nada. A igreja está distante da verdade. Jesus Cristo um dia disse: o reino dos céus é como um homem que tem um campo. E o dono daquele campo saiu logo pela manhã e pegou alguns trabalhadores e disse que o valor seria X. E durante o dia assim ele fez o tempo todo. E até o final da tarde, antes de findar o dia de trabalho, ele contratou outros de novo, pelo mesmo valor. E os primeiros acharam que receberiam mais, porque ele chamou os últimos para receber primeiro. E quando eles viram que eles estavam recebendo o combinado, eles falaram no coração: vamos receber muito mais, porque estamos aqui muito antes. E quando Jesus Cristo dá o combinado, que seria só um denário, um dia de trabalho, eles questionaram. E Jesus Cristo nessa parábola diz que o dono da terra diz: o que é meu, eu dou para quem eu quero. É ruim para vocês, é mal para vocês eu dar o que eu tenho para quem eu quero? A outra parábola, Jesus Cristo diz que os trabalhadores foram chamados para colher. E eu e você fomos chamados para se tornar escolhidos, serem ceifeiros, realizar a colheita do reino. E a colheita do reino é almas, salvação, vida eterna, nome escrito no livro da vida. E para isso acontecer, precisa endireitar os caminhos. Conversão, arrependimento. Então, amada igreja, João Batista viveu crendo na promessa. Por isso que eu comecei o culto dizendo que foi o único que acreditou como homem em Jesus Cristo como Salvador. Porque antes de tudo acontecer, ele já estava anunciando que ele viria. Antes de tudo acontecer, ele já estava preparando os corações para recebê-lo. E ele preparava o coração com simplicidade, dizendo que tínhamos que nascer de novo. E aqui vai um detalhe, antes de a gente continuar o texto bíblico. Vocês sabiam que os judeus batizavam como João Batista batizou? Batizava? Vocês sabiam disso? Que era por imersão? O judaísmo fazia isso por imersão? Vocês sabiam disso? Não, né? Então. E vocês lembram que em Lucas capítulo 20, vieram questionar Jesus Cristo? E qual foi o questionamento? Quando perguntaram para Jesus Cristo, os escribas e os fariseus, com que autoridade o Senhor tem feito essas coisas? E ele deu um exemplo, e ele perguntou: então tá, se vocês me responderem a minha pergunta, eu respondo a pergunta de vocês. Vem cá, o batismo de João Batista é de quem?
O problema não era o batismo. O problema era o João Batista. Porque eles criam no batismo. Não aceitavam João Batista. Sabe por quê? Porque ele não passou por nenhuma escola. Ele quis viver a promessa. Vocês lembram que o pai Zacarias disse do filho João Batista? O sacerdote? Aquele que ia lá oferecer as ofertas para Deus, a qual exercia o seu levítico, o seu sacerdótico. Foi lá naquele momento que o anjo do Senhor falou com ele. Que o que estava no coração dele se confirmaria. Que a esposa, mesmo avançada em idade, teria um filho. Só que esse filho tinha um propósito. De cumprir Isaías 40. Quando João Batista tem contato com esta palavra, ele entende essa verdade. E vive ela. O que estamos vivendo? Porque o machado já está pronto, tá? E ele vai cortar a árvore que não dá fruto. O machado já está pronto. E aquele que não sair para colher, vai ser cortado. Não brinque. Não podemos com a nossa vida eterna. Até quando vamos negligenciar essa verdade? Não temos uma vida em Cristo Jesus? Até quando vamos fugir daquilo que Ele nos concedeu? Até quando vamos abafar, impedir o Espírito Santo de ser nosso orientador, nosso consolador? Jesus perguntou, e os doutores da lei falaram, se a gente falar que é de Deus, estamos enroscados. A gente não acredita. Entendeu? Eles viviam o batismo, mas não aceitavam João Batista. Quem é João Batista? Aquele que preparou o caminho, aplainou o caminho, endireitou o caminho, aquele que preparou o coração, os corações para receber o Salvador. E aí os escribas, os fariseus e os saduceus, quer dizer, se falarmos que são de homens, vão nos apedrejar, porque eles acreditam que João Batista é um profeta. Acho que o nosso maior erro é esse. Se preocupar com rumores e esquecer de viver a nossa verdade, de praticar e se alimentar com a palavra de vida, o Evangelho eterno. Paulo, quando teve contato com esse Evangelho eterno, ele abandonou tudo. E agora, pela fé, não foi isso que ele falou? Pela fé. Os olhos não viam, mas a alma vivia. A mão não tocava, mas o coração tomou posse.
em Cristo Jesus, no Filho de Deus, agora vivo. Porque Ele morreu por mim na cruz. Coloque-se de pé, e aí nós vamos orar. Mas antes eu quero terminar o texto. Aleluia. E aí o versículo 11, 12, João Batista diz o seguinte: eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus o quê? Pecado. Mas está vindo um outro, glória, muito maior do que eu, aleluia, tão poderoso que eu não sou digno de carregar suas sandálias, glória a Deus. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele separará a palha do grão, queimará a palha com fogo, que nunca vai se apagar, e guardará o grão no celeiro. Então preste atenção, igreja. Se torne grão, se torne trigo, seja semente do reino, porque só a semente, só o grão vai ser guardado no celeiro. Aquele que não tem nada para oferecer será lançado no fogo. Então ofereça logo, com urgência, o teu fôlego de vida para aquele que te criou. Vamos nos arrepender e voltar correndo para a verdade. Vai ser batizado com fogo, e o fogo purifica, e o fogo queima, e o fogo consome. E se nós continuarmos o texto, então Jesus foi da sua casa, na Galiléia, ao Rio Jordão, para ser batizado por João. João não queria fazer isso. Isso não está certo, dizia ele. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse: deixa que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então João batizou. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Vamos orar. Vamos orar. Vamos louvar. Vamos agradecer. Oh, aleluia. Deus santo e poderoso. Oh! E eu vou encerrar com o louvor profético de Zacarias. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Lá estava Zacarias, cumprindo o seu sacerdócio, vivendo a palavra profética para a vida dele, vivendo a profecia de Deus para a vida dele, descendente de sacerdote, vivendo como sacerdote. E por isso que teve o anjo visitando, e por isso que do ventre da esposa dele nasceu aquele que aplainou. E eu vou tornar a repetir: um único homem que acreditou em Cristo Jesus antes de tudo acontecer. Porque Isaías 40 fazia parte da vida dele. João Batista sabia
que aquela palavra que Deus havia falado para ele se cumpriria. Paulo sabia que a palavra que Cristo Jesus falou a respeito dele, para ele, se cumpriria. Jesus Cristo, quando abre o livro de Isaías, na sinagoga, sabia que aquela palavra que Deus havia falado a respeito dele se cumpriria. Os corações seriam curados, vidas seriam salvas. Um dia você já teve um contato com a palavra e sabe o que ela falou a teu respeito. Então viva! Viva! Seja grão, seja semente do reino, através dessa palavra um dia declarada para a tua vida. E o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, o sacerdote Zacarias, declarou: louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar e libertar o seu povo. Ele nos está mandando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi, tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas na antiguidade. Alguém para nos livrar dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, sim, com o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele, e concedendo-nos o privilégio de servir a Deus, livres do medo, libertos dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitáveis, prontos para estar na sua presença todos os dias da nossa vida. E você, menino João Batista, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, porque irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para Ele. Você dirá ao povo de Deus como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados, porque o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e o sol nascente vai raiar sobre nós, para dar a luz àqueles que se acham na escuridão e na sombra da morte, e para guiar os nossos passos no caminho de paz. E o menino cresceu e se fortaleceu no espírito, e viveu no deserto, solitário, até que começou a apresentar-se ao povo de Israel. João Batista decidiu: a promessa de Deus para a minha vida, vou vivê-la. Ela é a minha verdade. Endireita os caminhos, aplane eles, anuncie o ano aceitável do Senhor. Converta corações, João Batista. Prepare, porque é aquele que virá para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Escreverá o nome no livro da vida. E eu e você temos uma verdade para ser vivida. Então viva. Vai ser trigo, vai ser grão, vai ser semente do reino. Colha, frutifique, mas viva aquilo que um dia Deus falou para você.
aquilo que um dia, igreja, Deus declarou a nosso respeito pela boca de Jesus Cristo, que seríamos testemunhas dele. Vai viver essa verdade, porque aquele que negar ele, ele negará. Aquele que se envergonhar dele, ele se envergonhará diante do Pai. Com a mesma medida que estamos medindo Cristo Jesus, ele nos medirá. Com a mesma falta de interesse ao reino dele, haverá falta de interesse em nos salvar. Acorde e desperta, porque os dias estão findando, e Jesus virá buscar a igreja. É um acontecimento que nunca existiu, mas acontecerá, porque o Deus que servimos, ele é o Deus do impossível. Ele faz existir o que nunca existiu. Então ele virá na nuvem da glória. Acontecerá o que nunca aconteceu. Então esteja preparado. Não fuja dessa verdade. Como João Batista denunciou. Até quando fugiremos? Até quando? Até quando? Até quando fugiremos da ira futura? Ore, só ore, busque, só busque, e viva, o que a palavra já disse a teu respeito. E ela disse para a gente se arrepender, e ela disse para a gente abandonar os nossos maus caminhos, e ela disse para a gente largar a iniquidade, e ela disse para a gente descer as águas, e ela disse para a gente nascer de novo, e ela disse para a gente deixar os nossos próprios desejos, abandonando eles, renunciando a nós mesmos, e ela disse para a gente pegar a nossa cruz, e ela disse para nós seguirmos Jesus. E ela disse que nós temos que ser sal com sabor, e luz que clareia. Porque se o sal perde o sabor, para nada serve, só para ser pisado pelos homens. E a luz não se coloca debaixo de um objeto ou da cama, mas no velador. A luz sempre aparece. A luz se coloca na posição devida. Traz claridade. Não se esconde.